de hoje vai falar sobre um pintor assim muito especial para mim. Vocês já ouviram falar em Vincent van Gogh? Ou simplesmente Van Gogh? O episódio de hoje vai trazer um pouquinho sobre histórias da vida dele e curiosidades. Van Gogh nasceu em 1853 na Holanda, também conhecido como Países Baixos. Holanda, terra dos moinhos, dos belos canais, das tulipas coloridas, das famosas bicicletas e também terra de Van Gogh. Dizem que Van Gogh, assim, na sua infância, não foi muito fácil, não. Assim, não sei se ele era um pouco genioso. Aos 16 anos, ele foi trabalhar com o tio dele. Essa empresa do tio dele negociava obras de arte e livros. E aí, ele foi enviado para Bruxelas e depois ele foi enviado para Londres, para onde foi transferido efetivamente. E foi nesse período, em 1873, em Londres, que ele começou a trocar cartas com Theo, seu irmão mais jovem. Isso, vocês vão ver ao longo da história, teve grande importância na vida do Van Gogh. Dizem que as cartas mais antigas encontradas datam desse período em que ele morou em Londres, em 1873. Van Gogh trabalhou numa escola primária, também trabalhava como, digamos, um pastor, um pregador leigo, assim, não profissional. A religião sempre foi muito importante na vida dele. Ele era filho de um pastor, os tios também eram pastores, então, né, faz sentido, né, como veremos a seguir ao decorrer da história. Van Gogh teve esses outros empregos, assim, mas foi o seu irmão Theo que mais ajudou ele a escolher esse chamado do coração da pintura, né? Foi o irmão que deu apoio financeiro, apoio emocional para ele conseguir trilhar esse caminho do artista, que é complicado. É complicado pra gente aqui nos tempos de hoje. Imagina lá no século XIX, 1873, 74, 75. Tanto que Van Gogh, ele vendeu uma obra só, ele vendeu uma obra só durante a sua vida. O resto tudo famoso, só depois, muito depois que ele foi embora. Em Londres, nas suas horas vagas, assim, o Vincent passava os seus tempos livres visitando museus. Dizem que ele devorava guias dos museus, ele queria saber de tudo, curioso das artes, e ficava admirando as obras de Millet, de Jules Breton, entre outros, né? Em 1875, Van Gogh foi transferido para Paris. E lá em Paris, ele sentia cada vez mais necessidade da religião, de se ligar com a sua religião, que foi tão importante nos seus primeiros anos, né, junto com seus pais, seus tios. Nessa época em Paris, as cartas que ele escrevia para Theo remetiam muito assim a sermões bíblicos. Ele citava partes da Bíblia. Isso tudo está registrado nessas cartas. Aliás, tem um livro que chama Cartas a Theo, que a gente pode ler todo esse relato do próprio Van Gogh naquela época. Não é fascinante? Esse período em Paris, que ele estava tão conectado assim, com a sua religião, foi complicado, porque assim, ele estava muito ligado na religião, mas foi se desinteressando cada vez mais por essas questões da arte, essas questões mais de venda, mais burocráticas, né? E acabou que ele foi demitido do emprego
emprego. E aí ele passou um período assim, volta pra casa dos pais, aí volta pra outra cidade. E voltava, e voltava. Aí volta pra casa dos pais, aí vai pra outra cidade. Assim, vai, tá, vai e volta, vai e volta, volta e vai. Várias vezes. Os pais estavam muito preocupados com Van Gogh, né? Ele já tinha voltado a morar com eles algumas vezes. E aos 24 anos, esse homem, que já não era mais menino, não tinha nenhum rumo na vida. E aí, os pais inscreveram o Van Gogh numa escola de teologia. Foi um pouquinho complicado, porque, digamos, Vincent, ele não era muito disciplinado, assim, nas aulas de teologia. E aí, acho que um dos próprios tios dele falou, desiste, meu filho, desiste disso, que isso não é pra você. Dizem que ele preferia dar longas caminhadas, vagando por aí, pensamento absorto em algumas questões que a gente não sabe, mas que estudar que era bom, pelo menos teologia, nada. Ao mesmo tempo, Van Gogh continuava esboçando seus desenhos, sempre incentivado pelo seu irmão Theo. A arte sempre lá, do ladinho, não largando a alma dele. Arte, ai, arte. Em 1880, o Van Gogh deu um crescimento assim na sua técnica artística e o irmão, né, incentivava sempre ele a encontrar outros artistas para trocar experiência, trocar técnicas. Em 1880 ele deu um up, né? Entendeu, né? Nesse meio tempo em que o Van Gogh voltou a morar com seus pais moravam, né, como se fosse numa fazenda, num lugar bem rural. E ele pintou um quadro que foi muito famoso, que chamava Os Comedores de Batatas. Esse é um dos quadros que Van Gogh considerava como um dos seus melhores. A ideia é que Theo, seu irmão, pegasse os quadros de Van Gogh e tentasse vender em Paris. Se vocês olharem o quadro Comedores de Batata, vocês vão ver que as cores eram bem escuras, tons terrosos. E o povo de Paris não gostava muito de quadros tão soturnos. Preferia cores. Então não deu muito certo essa venda lá em Paris. Vincent van Gogh passou para a Escola de Artes em Antuérpia e ele voltou para Paris. E nessa volta ele descobre a claridade, as cores que a gente conhece tanto nos quadros dele. E ele entra em contato com Claude Monet, Émile Bernard, Toulouse-Lautrec, que eram artistas de uma nova geração. Van Gogh passava tempos em Paris, depois ele não aguentava a cidade grande e ia para o sul da França, no interior. E foi nesse período que começou a ter sinais de que a saúde mental dele não estava muito bem. Em 1888, Van Gogh teve a ideia de criar uma casa, um espaço artístico chamado Casa Amarela, em que outros artistas criariam obras, né, junto com ele também, para o seu irmão Theo vender no mercado de Paris. Assim, o único artista que acabou indo morar nessa Casa Amarela foi o Paul Gauguin. Com Paul Gauguin foi bem intenso artisticamente, mas também assim, foi complicado. Porque assim, os artistas temperamentais, com as suas ideias, suas visões particulares, dizem que tinham discussões acaloradas. E numa dessas discussões acaloradas, o Van Gogh, ele ameaçou Paul Gauguin com uma faca ou um estilete, não teve, ele ameaçou ele e depois, mais tarde, nessa mesma noite, ele cortou a sua própria orelha. Tem até um quadro bem conhecido do Van Gogh que é ele com essa orelha tapadinha, cortada. Foi legal não, gente. Após esse episódio da orelha, no dia seguinte, o seu irmão Theo veio em socorro ao Van Gogh e ele foi internado por um bom tempo. Só que ele não deixou de produzir, não. Aliás, foi nesse período conturbado que ele produziu grandes obras que até hoje a gente conhece. Nesse período que Van Gogh pintou uma das suas maiores obras, A Noite Estrelada. Em 1890,
seguindo esse período que ele estava internado, ele saiu da internação, melhorou, mas foi tudo ficando muito pesado e ele tinha consciência dos seus surtos e tinha muito medo deles. E nesse mesmo ano de 1890, Van Gogh sai por um campo de trigo com uma arma na mão e dá um tiro contra o seu próprio peito. Theo, ao saber, saiu correndo ao encontro do irmão. Van Gogh ficou uns 2 dias que ele não queria ajuda médica. Aceitou seu irmão do lado, mas não resistiu. E como muitas histórias de amor também têm o seu final trágico, cerca de 1 ano depois, seu irmão Theo também ficou doente e morreu. Van Gogh morreu praticamente no anonimato e durante 10 anos de produção artística ele só vendeu um quadro, A Vinha Vermelha, em 1888. Alguns dizem que Van Gogh gostava de uma birita. Na verdade, ele gostava muito de absinto, que era uma bebida apreciada em Paris com, digamos, características um pouco alucinógenas. O Museu Van Gogh em Amsterdã tem cerca de 200 telas, 500 ilustrações, 700 escritos, de Van Gogh, cartas e outros escritos. E uma das frases atribuídas a Van Gogh era: Minha única preocupação é como posso ser útil ao mundo. Aliás, é uma ótima questão, Como que nós poderíamos ser úteis ao mundo? Como que a gente pode colaborar para o mundo? Gostei, Van Gogh. Obrigada. Os trabalhos de Van Gogh, depois que foram valorizados, tiveram uma importância enorme nas obras do século seguinte, principalmente na arte expressionista. Van Gogh é considerado um verdadeiro gênio da pintura. Gostaram, gente? Então, deixem o seu like aí. Não esqueçam de deixar o like. Escrevam o que vocês querem ver, o que vocês descobriram. Conta pra gente. E eu aguardo todos vocês para o próximo capítulo de Um Giro. Uau! Ei! Oi! Pela história da arte com a couve-flor.